No Bom Demais Supermercados você encontra qualidade de sobra. Bom Demais é bom pra mais de 1000. Eu compro o ano todo, preço igual ninguém viu. Bom Demais Supermercados, associado à rede Gente Econômica, localizado ao lado da Igreja Matriz de Monteiro. Compre no Bom Demais, o melhor da região. Um cliente satisfeito, volte sempre, meu irmão. É no Bom Demais. Minha gente, tô passando por aqui para dizer para vocês que vocês precisam conhecer o Espetinho do Mau Mau, que está localizado na cidade de Recife, o melhor de Recife e toda a região. Se você é de Recife e não foi lá ainda, você tá pecando e muito. Cuide e ir logo. E se você estiver passando por Recife, não deixe de conhecer o Espetinho do Mau Mau, que fica localizado na Avenida Inácio Monteiro, no bairro do Cordeiro. E lá no Espetinho do Mau Mau você vai encontrar, além dos espetinhos tradicionais, você vai encontrar muita comida boa e de qualidade do nosso Nordeste, viu? Muita comida típica, cuscuz recheado e muita coisa boa para você e toda a sua família. Um ambiente agradável para que você fique lá bem aconchegante, fique à vontade e para que você desfrute do melhor da nossa culinária nordestina e sem contar também com as melhores bebidas no Espetinho do Mau Mau. Você não pode deixar de visitar o Espetinho do Mau Mau e de provar das delícias que tem por lá, tá certo? O Espetinho do Mau Mau funciona das 6 da noite à meia-noite, de terça a sábado. Então não perde tempo. Se você não foi ainda, você precisa ir e conhecer o Espetinho do Mau Mau. Mas chegue cedo, viu? Que é tão bom que tem fila para entrar lá. Espetinho do Mau Mau, o melhor de Recife e de toda a região. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim.
o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Show! Minha gente, Obrigado. Estamos começando mais um podcast nordestino. Hoje um episódio muito abençoado. Já começa aqui com essa linda canção, tá certo? E o nosso convidado de hoje é o Padre Francisco de Assis Júnior, mais conhecido como Padre Júnior, tá certo? Uma honra lhe receber aqui. Muito tá obrigado. Certo? E de antemão Esse já, o que eu lhe disse antes do podcast, né? Eu vou dizer aqui também para que o público saiba, gente. Ele faz parte de uma família que eu admiro muito, que eu tenho muitos amigos, tá certo? E que membros da família dele são responsáveis por esse programa estar vivo aqui. Opa, e tá caminhando aqui, graças a Deus, né? Inclusive, um deles está aqui junto com a gente aqui, viu? Que é Lucas Andrade. Eu já disse isso aqui, Luquinhas. Sem você estar presente também, viu? E tô dizendo também na sua presença, tá certo? Que me ajudou muito no início do podcast nordestino, não só Lucas Andrade, seu sobrinho, mas também seu irmão Jorge Andrade, me ajudou muito. Jorge, até hoje, eu aperrei Jorge pra vir no podcast. Ele, não sei o que. Mas, rapaz, tu tem história, rapaz. O cara vai lá pesquisar a música de Magníficos, tá ele presente lá entre os compositores da música, né? Exatamente. E se você quiser voltar, eu tô aqui te esperando. Você é um dos maiores produtores musicais, né? Inclusive, a família toda, né? São uma família de grandes músicos, né? Inclusive, gente, temos aqui a presença de Marconi, também Marconi Andrade, um dos maiores instrumentistas que nós temos aí na atualidade, não só na atualidade, já há muitos anos, né, Marconi? Quanto tempo aí de... 35 anos de carreira. E a gente tem que organizar um episódio aí, viu? Com você, Jorge. Vocês têm história com força pra contar, viu? E você, Luquinha, pra mostrar as gerações, e você participar também. E aí, de antemão, né, agradecer a sua presença, muito obrigado pela sua presença aqui nesse dia de hoje, tá certo? Se eu puder ajudar, e já Arthur, eu fico estendendo feliz, aí esse tá bom? agradecimento aí a toda a sua família, né? Não posso deixar também de citar a Adma Andrade, né? Sua sobrinha e que foi nossa convidada, né? Eu já disse até isso aqui em outro momento também, né? A Adma foi nossa convidada lá no início do podcast, sabia nem se ia dar certo, e ela com toda humildade participou e também veio aqui na Nova Era, né? Que eu digo que é aqui na E3 Filmes, ela foi uma das primeiras a participar aqui também. Sim, Bira Mariano também é da família de vocês também. Primo. Inclusive, a Adma falou que foi a primeira banda que ela cantou, né? Foi a Bira. Bira foi nosso convidado aqui. E tem o Thales também, né? Thales veio com a Adma no dia que ela veio aqui também. Não, exatamente. se for falar os músicos da família, tem gente com força, hein? Tá vendo? Vamos falar o nome de todo mundo, não, senão a gente vai faltar alguém aí. A gente vai acabar deixando alguém chateado. Mas, no geral, eu agradeço muito, viu, a todos, né? Em especial a Lucas e Jorge, né, por esse apoio no começo, né, a Adma por ter participado no início, e quero agradecer a sua presença, viu, é uma honra estar lhe recebendo aqui, viu, mais um membro da família Coxó, né, Opa, e um sacerdote, né, que há bastante tempo eu gostaria de receber aqui no podcast nordestino, né, um sacerdote, pra gente falar, além da sua história, né, de como você se encontrou com o sacerdócio, né, e como vive hoje e tudo mais, como exerce, né, o ministério. E também a gente falar algumas questões sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade, sobre a religiosidade e a fé do nordestino, né? Que aqui estamos no podcast mais nordestino do mundo. Opa, né? que bom. Fico Obrigado feliz, pela sua presença, viu? Seja bem-vindo. Deus te abençoe, te guarde, e a todos quanto nos escutam e nos veem, não é? Que cheguem as melhores bênçãos de Deus para cada um e através de cada um para suas vidas, suas famílias. Tamo juntos. Antes de mais nada, pode chamar Padre Júnior, né? Padre Júnior, conhecido fique à como vontade, Padre Júnior, assim. né? Padre Júnior, antes de mais nada, como eu começo com todos os convidados aqui, né? Eu digo até assim, sem mais delongas, que a gente faz umas delongas aí no começo, né? Mas é necessário, né? Inclusive, já quero mandar um abraço a cada um de vocês que estão assistindo esse podcast nordestino de hoje, tá bom? Gente, compartilha esse link, gente. Pega o link aí, mande aí nos grupos, que eu sei que é mais prático, nos grupos aí que vocês tiverem. E se quiser botar em outro canto, bota onde quiser. O importante é que você compartilhe, divulgue, porque todos vocês vão gostar demais de estar recebendo aqui esse compartilhamento de coisas boas, que é o nosso propósito maior, tá bom? Compartilhem o link aí. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Sejam bem-vindos para mais um podcast nordestino aí, com a graça de Deus, tá certo? Iniciando aqui, Padre Júnior,
como eu começo com todos os convidados, né? E eu digo direto, eu sou um cabo curioso, né? Tem gente que chama de entrevistador e tal, pode chamar do que quiser, né? Desde que sejam coisas boas, né? Mas eu sou um cabo curioso, né? E eu acredito que das minhas curiosidades, muita gente já vai saber, mas muita gente também vai se surpreender do seguinte, vai dizer, rapaz, eu não sabia disso, que bacana e tal, né? Suas origens, né? Onde começa tudo na sua vida, onde você se encontra com a vocação do sacerdócio, né? E decide, eu vou seguir esse caminho aqui na minha vida. Arthur, foi algo assim bem natural, sabe? Não ter, e ao mesmo tempo eu tenho um momento que eu penso que foi ali que ficou claro, não é? Mas assim, com aquela clareza que tem mais a ver com as coisas de Deus do que com as coisas dos homens. Aquela clareza que tem mais a ver com o projeto de Deus do que com a minha consciência. Eu nasci em Monteiro, não é? Mas como todas as pessoas de Camalaú, naquela época a gente vinha nascer aqui, não é? Porque não tinha serviço médico para o parto. Eu nasci em Monteiro, mas morávamos os primeiros anos em Camalaú. A origem da minha família é lá. E lá nós tínhamos uma avó muito querida, minha avó materna, Guilhermina, né? De saudosa memória, e que nós éramos muito apegados a ela, porque ela cuidou de muitos de nós, os filhos de minha mãe, para que minha mãe pudesse trabalhar, né? Na roça, inclusive, não é? A luta do nosso povo, que é assim mesmo, né? E minha avó é quem cuidava da gente. E eu, particularmente, me apeguei muito à minha avó. Então, de modo que todas as férias, eu ficava de férias de manhã, à tarde eu já estava em Camalaú para ficar com minha avó. E vinha na véspera de começar as aulas. Por ocasião da bênção do cruzeiro de Santo Antônio, em Camalaú, não sei se você conhece esse cruzeiro, está lá, o cruzeiro de Santo Antônio. Mas sei que da tradição, né, da festa de Santo Antônio. Antônio. Mas então, em 1978, foi a inauguração desse cruzeiro, e eu estava presente. Estou entregando também minha idade, né? Eu tinha 10 anos naquele ano. Eu sou de 68, 78, 10 anos. E estava lá com minha avó. E veio um padre redentorista, padre Antonino, veio de Arco Verde, para fazer a bênção desse cruzeiro. E eu estava lá nessa inauguração. Em determinado momento, o padre precisou dar a caldeirinha. Caldeirinha é onde tem água benta. Caldeirinha de água benta, porque ele precisava fazer outra coisa, já tinha feito a bênção, ele precisava que alguém segurasse aquela caldeirinha. E tinha lá uns 5 moleques lá ao lado do padre, entre eles eu. E foi uma disputa para ver quem pegava a caldeirinha, porque era uma honra segurar, né, aquele negócio lá, e ficar ali ao lado do padre, se achando, né? E eu peguei a caldeirinha. E descemos, fiquei com ela o tempo todo, terminou a bênção, descemos o cruzeiro em direção à igrejinha lá, na época a igrejinha de Camalaú, não é? Quando cheguei lá, o padre disse, olha, volte à noite para ajudar na missa. 10 anos de idade, ajudar a missa. O que é ajudar a missa? Eu ia para a missa com minha avó, mas não sabia, e Camalaú naquela época não tinha coroinha. Não tinha coroinha. Sim. E eu fiquei, então, de voltar à noite para ajudar na missa. Então, fiquei com aquilo na cabeça, todo empolgado, todo impressionado, né? Mais tarde, na hora da missa, vim com minha avó, o padre me coloca ao lado dele, dá algumas coordenadas, levar aquelas coisas todas, né, para o altar, ser coroinha. Até hoje. Pode-se dizer que foi o primeiro coroinha da história de Camalaú? Posso dizer sim. Muito bom. Primeiro coroinha. E a partir daí, todos os domingos, quando esse padre estava lá, ou quando os padres vinham, eu estava lá porque estava com a minha avó, e passei a frequentar de 15 em 15 dias, porque as missas em Camalaú, nesse tempo, eram de 15 em 15 dias, porque a paróquia era gigantesca. A paróquia era São Sebastião do Umbuzeiro, que abrangia São João do Tigre, Zabelê, Camalaú e esses distritos todos ali, Santa Maria, Cacimbinha, os sítios todos. Era uma paróquia gigantesca e era assumida pelos padres redentoristas, né? E aí, de 15 em 15 dias, a partir daí, estava eu lá ao lado do padre. Depois, eu mesmo constituí um grupo de coroinhas. De modo que, com 12 anos, eu já liderava um grupo de moleques da minha idade para ajudar nas missas, com aquelas vestes, com aquelas coisas, e acabou, nada mais, né? Foi uma constante a partir daí. Aí, com que idade
que começa a ficar mais sério, né? A vocação e a busca pelo sacerdócio, né? Assim, de lá para onde? A partir disso, claro, já ficava claro que eu queria algo mais, né? Uhum. Como coroinha, a gente já via aquela possibilidade no horizonte. Ali, pelos 15, 16 anos, eu comecei a fazer encontros vocacionais da Congregação Redentorista, né? A Congregação Redentorista, para vocês terem uma ideia, são aqueles padres que cuidam do Santuário de Aparecida. E ficaram aqui por muito tempo nessa paróquia de Camalaú, de Umbuzeiro. Deixa eu só lhe interromper rapidinho, né? Que eu gostaria de mandar um abraço aqui para o seu João de Deus e para seu Antônio Mariano. Sim. Que foram meus convidados também no podcast nordestino, né? João de Deus trabalhou com os redentoristas, no Colégio Redentorista de Campina Grande. Exatamente, ele falou muito dos redentoristas, né? Na caminhada dele pela educação, né? E eu quero parabenizá-los, que são duas histórias sensacionais, né? Opa! Antônio Mariano foi meu convidado por 2 vezes, né? Nossa, o professor Antônio Mariano é uma enciclopédia. É uma enciclopédia. E depois foi novamente, né? É o pai da educação dessa região. Exatamente. Pode-se dizer, duas histórias assim sensacionais de dedicação e de propósito com a educação. Olha, Arthur, né? você fala de um homem que podia ter tudo para ter estourado nesse Brasil afora aí. Tá muito rico, tá muito famoso. Escolheu ficar na pequena Camalaú, não é? Exato. Eu admiro pessoas assim. Admiro Vou mandar muito. o link do podcast com eles, você vai gostar. Foi bacana. Mande foi muito mesmo. Bom. E aí, continuando, partiu de Camalaú, qual foi o próximo Aí a partir destino? disso, os padres, então, ficou claro, estava claro que era isso, que era meu caminho. E aí os padres me convidaram para participar de encontros vocacionais. Geralmente é uma vez a cada ano, 2 vezes no ano no máximo, para você, junto com outros jovens, pensar melhor nisso, aprofundar algum tema e fazer uma caminhada. No ano de 1987, ainda no antigo 2º grau, que você não sabe o que é isso, não é? No antigo 2º grau, não é? O ensino médio de hoje, me mandaram para Juiz de Fora, em Minas Gerais, para terminar lá o 2º grau, para poder ter um pouquinho mais de formação e, se fosse discernido que era essa a minha vocação, tocar os estudos como redentorista. Porque tem uma divisão de padre aqui, né? Todos são padres, mas existe o chamado padre religioso e o padre diocesano. O padre religioso é aquele que pertence a uma congregação religiosa. Ele vai morar junto, não pode morar só, tem que morar no mínimo com mais um, para formar uma comunidade. Eles têm um objetivo comum, aí tem os franciscanos, os jesuítas, os redentoristas, cada congregação, né? Tem o seu objetivo, o seu fundador. Padre religioso, faz o voto de pobreza, não é? Enfim, essa era a modalidade com os padres redentoristas. Então eu fiz 1 ano com eles, não me saí bem na escola, porque a pessoa sair de Monteiro para uma segunda cidade de Minas Gerais, né, com padrão de educação lá em cima, e com toda a questão de ter saído da Paraíba pela primeira vez. Então, eu poderia até ter passado de ano, mas eu achei que não foi bom aquele ano, do ponto de vista educacional. Então, me mandaram de volta para Campina Grande, também para ter uma experiência um pouco de trabalho, se fosse o caso até namorar, porque como eu pensei em ser padre muito cedo, eu fui atropelando um monte de coisa, né? Não, eu vou ser padre, não posso isso, não posso isso, não posso isso. E isso não é bom para a personalidade, né? Então, eles viram isso lá e eu concordei, sabe? Não foi nada unilateral, não foi, sai. Não, vai fazer esse aprofundamento aqui. Acho que uma experiência de trabalho vai ajudar você a perceber que a vida não é só uma sacristia, né? De igreja, não é? Mesmo, né? Isso. E aí me mandaram. Eu fui para o Colégio Pio XI, em Campina Grande. Estudei lá, terminei lá o 2º grau. E depois a gente foi vendo que a congregação redentorista talvez visse que não era meu lugar com eles. Eu disse, rapaz, esse negócio está ficando complicado. Será que é só eu que quero e não me querem? Aí, como eu tinha muita clareza que eu gostava muito de comunicação social, né? Jornalismo e também psicologia, né? Eu disse, eu vou fazer logo o vestibular, vai que esse negócio não prospera e eu vou ficar aqui perdendo tempo.
Eu fiz o vestibular, passei em psicologia, não é? E mesmo assim comecei a procurar a diocese de Campina Grande, não é? Porque os redentoristas deixaram claro, olha, você tem vocação, mas talvez não seja para morar junto. Porque você é muito da pá virada, muito, né? E geralmente nas congregações os padres têm que ser mais a menos, né? Para ninguém, uma estrela não apagar o brilho da outra, né? E a minha era um furacão assim, né? Aí disseram, olha, talvez sua vocação seja na diocese. Mas aí passei no vestibular de psicologia, comecei. Nesse ano eu estava terminando o colégio, já fiquei no colégio como professor, fazendo um trabalho de formação religiosa, né? No Pio XI. E comecei o curso, né? Comecei a ajudar na Catedral de Campina Grande, por ali, e me aquetei um pouco no projeto. Eu não estou dizendo que eu esqueci, mas deixei ali um pouquinho de lado para, de fato, experimentar um pouco mais a realidade do trabalho, da vida, etc. e tal. Apareceu uma cabocla, né? De nome Kátia, né? Do bairro da Conceição, em Campina Grande. E ficou assim, mais ou menos, né? Cartinhas para lá, cartinhas, né? E saiu um beijo, uma coisa, outra. Mas depois, quando ela viu que eu estava assim, muito, muito por dentro da situação, ela pulou fora. Aí eu fiquei com ódio mortal, nunca mais falei com ela. E aí ficou por isso mesmo. Depois procurei então a diocese me deu uma oportunidade, eu fui morar em Boqueirão. Aí já nessa procura de dizer, retomar o caminho, eu tenho certeza retomar o caminho do que eu quero. Aí eu fiquei de Boqueirão, eu vinha trabalhar no colégio e estudar, mas morava com um padre em Boqueirão. No ano que era para ir para o seminário, teve uma mudança dos bispos aí aqui na nossa região e saiu de Recife o Dom Helder Câmara, o famoso Dom Helder Câmara. Sim. E aí o seminário fechou, porque queriam fazer uma reformulação e a Diocese de Campina Grande não quis mandar ninguém para lá. E agora? Né? Aí ficou de esperar. Nesse momento eu arrumei mais um trabalho no Colégio das Lourdinas e esqueci o projeto com Campina Grande, porque eu senti que a Diocese de Campina Grande também talvez não acreditasse muito em mim. A verdade é essa, né? Depois a gente pode aprofundar, mas sem nenhuma mágoa, porque a vocação de um padre pertence à igreja, não é o padre. Você não pode chegar lá dizendo, você, Arthur, eu quero ser padre. Que bom, vamos ver. E a igreja vai te olhar, vai te observar e dizer, olha... Né? Porque não é uma coisa só da pessoa, é da igreja. A vocação pertence à igreja. E se a igreja diz, olha, nós achamos, não vemos sinais da vocação em você. Você pode ter a vontade, mas a gente não confirma esses sinais. Eu recebi desculpa me interromper, mas eu recebi um poeta aqui, né? Tiago Laurentino, mandar um abraço para ele é de Patos. E ele quase se tornou padre, mas ele disse que chegou até ainda iniciar no seminário, mas não... É o discernimento, né? Porque, de fato, a pessoa pode achar que tem a vocação, mas é o tempo que vai dizer isso e é a igreja que vai discernir com a pessoa. Então, eu fiquei ali fiquei em Campina Grande, no Colégio das Lourdinas de lá, no Colégio Pio XI e mais no segundo colégio. Eu trabalhava tanto que eu desenvolvi até um pólipo na corda vocal. Tive que fazer até uma cirurgia, de tanto giz que eu tomava, né? Aí, depois ali convivendo com as irmãs, a coisa estava viva no meu coração, né? Uma das irmãs conhecia um padre de João Pessoa, que era o reitor do seminário de João Pessoa. E aí eu manifestei a ela a vontade de retomar a caminhada. A essa altura, eu já estava lá na mais da metade da psicologia. Aí ela fala, eu tinha terminado a psicologia aqui, mas faltava a clínica. Me apresentou a esse padre, o padre me apresentou ao bispo de João Pessoa, o arcebispo Dom José Maria Pires, na época. Conversamos, fiz um ano de acompanhamento vocacional, indo para João Pessoa, né, a cada 15 dias, a cada mês, não é? E no ano seguinte entrei no seminário, já no segundo ano, porque algumas matérias da filosofia, da psicologia, matavam as matérias do seminário. Então, já entrei no segundo ano. E assim foi. Então, fiquei padre da Arquidiocese da Paraíba, que é João Pessoa, né? Você, não sei, isso certamente você, como um bloco nordestino, sabe que João Pessoa não foi sempre João Pessoa, né? Inclusive, aqui eu acho que foi um dos únicos lugares onde a gente trouxe
a história verdadeira de João Pessoa e da Paraíba, viu? Recebemos historiadores aqui por 3 vezes. Muito bem. E tá aí no canal, tá E tudo um no canal aí. parênteses, né? Eu defendo muito. Aquela história lá de João Dantas. No dia que puxarem essa luta, eu sou o primeiro a defender a nossa bandeira antiga e o nosso Rapaz, nome. É dois, viu? Pelo amor de Deus. Depois com todo respeito à memória Depois de que eu soube da história, aí eu também... Com todo respeito à memória de João Pessoa, mas mudaram por uma paixão política, né? Mudaram por uma questão eminentemente política e passional. Exatamente. Foi coisa de cornice, porque a gente, né? Foi coisa de chifre mesmo, né? Que fez com que... Então, veja, na igreja, quando se escolhe o nome de uma diocese, por exemplo, se Monteiro se tornar diocese de Monteiro. Se mudar o nome de Monteiro, não muda o nome da diocese. Então, quando se criou a diocese da Paraíba, era a diocese cuja capital, né, na cidade de, hoje João Pessoa, mas era Paraíba. Na cidade de Paraíba. Paraíba. Né? A cidade da Paraíba. Mudou para João Pessoa, a igreja não muda. Não existe a diocese de João Pessoa. Olha só que interessante, Não né? existe. E aí, hoje em dia, né, quem vê hoje até vai confundir, vai achar que é o Estado. Muita gente pensa que é o Estado. Não, Estado, a gente tem né? até que dizer, a Arquidiocese da Paraíba é João Pessoa. E tem jornalista que fala, eu já corrigi alguns. O bispo do Estado. Não existe o bispo do Estado da Paraíba. Inclusive, é a Arquidiocese porque é a primeira. Muito bom. É a aí primeira. tem a Arquidiocese de Campina Grande, por exemplo. A diocese só. A diocese, né? E Monteiro pertence à diocese de Campina Grande, exatamente. Na Paraíba. Já ali no sertão. Patos e Cajazeiras. Patos e Cajazeiras. E tem ainda uma outra diocese, Guarabira. Na Paraíba, nós temos a diocese de Cajazeiras, Patos, Campina Grande, Guarabira e João Pessoa. João Pessoa, por ser a primeira, não é porque é a capital, é porque é a primeira de todas essas. Ela é a mãe, aí chama-se Arquidiocese. Mas daqui tem 4 bispos e que são autônomos. Cada um reina na sua diocese. Né? Agora, como João Pessoa é a Arquidiocese, se houver uma situação grave, o arcebispo ele pode, de certo modo, chegar junto dessas dioceses. Vamos supor que um bispo enlouqueça ou faça coisas moralmente... O arcebispo... Mais antigo, né? No dia a dia, não. Cada bispo tem sua diocese. Entendi. Mas é a Arquidiocese da Paraíba por causa do nome, do primeiro nome da capital. Certo. E aí, como foi a maior curiosidade de todos também que surge, né? Hoje, o senhor... o seu ministério hoje é no Sudeste, é em São Paulo, São né? Paulo, né? E aí como é que Sou você um foi parar nordestino lá? traidor, tá vendo? Então, aí eu fui ordenado aqui, em Monteiro. O arcebispo, na época, Dom Marcelo Pinto Cavalheira, um santo de Deus. Aliás, eu tive 2 bispos, que Deus os tenha, né? Os 2 falecidos. O que me acolheu, Dom José Maria Pires, um bispo negro, o primeiro bispo negro do Brasil, praticamente, que chamavam Dom Pelé ou Dom Zumbi. Uma figura, assim, espetacular, de uma homilia que você ficava... Era uma atração a homilia dele, né? Uma atração à homilia dele. E me recebeu. E quem me ordenou foi esse homem de Pernambuco, da cultura, do Nordeste, amicíssimo de Ariano Suassuna, Dom Marcelo Carvalheiro, uma figura, Deus o tenha, veio de João Pessoa me ordenar aqui no Colégio das Irmãs Lourdinas, na quadra do Colégio das Irmãs, no dia 10 de maio de 2005. 2002. 2005 foi quando eu fui para São Paulo. 2002, né? Eu me ordenei no dia 10 de maio aqui. Fiquei 2 anos como padre em João Pessoa, mas eu tinha o desejo de estudar, sabe? Estudar um pouco mais. Eu era psicólogo de formação, psicólogo clínico, e tinha uma linha de pesquisa na Unicamp, lá em Campinas, São Paulo, saúde mental e espiritualidade. Muito bom. Opa! Saúde mental e espiritualidade. Com um grande psiquiatra chamado Paulo Dalgalarrondo. Esse cara teve um quadro, né, no Fantástico, há uns 10 anos atrás. Paulo Dalgalarrondo. Eu comecei a me comunicar com ele, com a faculdade. Fui lá em Campinas, foi até engraçado, né? A comunicação era toda por e-mail. Mas eu queria mais, eu queria ir lá, né? Pessoalmente, presencialmente, para ver as coisas.
Aí cheguei lá no balcão, né, da faculdade para fazer as inscrições. A moça disse, olha, você faz o seguinte, você entra na internet, entra no site da Unicamp, procura lá e preenche. Eu disse, moça, pelo amor de Deus, eu vim da Paraíba para vir aqui para fazer uma inscrição. A senhora me manda para a internet. Não sabia, mas eu estou aqui com a senhora. Me dá aí uma dica um pouco mais. A senhora está me mandando pegar informação na internet. Desculpe, mas eu vim da Paraíba para isso, né? Eu queria uma coisa mais concreta. Enfim, eu entrei, então, fui aluno especial desse professor por um ano. É tanto que tem um livro dele, né? Saúde Mental, Psicopatologia e Religião. No livro dele tem o nosso nome, ele colocou o nome, né, dos alunos que com ele revisaram esse livro. Mas a coisa não deu certo com ele, porque é muito concorrido, eles dão preferência para os alunos que vêm da graduação, não vão dar chance para um Zé Ruela que vem lá do Nordeste, né, tomar a vaga deles. Mas aí eu fiz a seleção de mestrado da PUC de Campinas, Pontifícia Universidade Católica, né? Fiz a seleção para ganhar uma bolsa do CNPq, né? Uma bolsa federal. Passei, fiz o meu mestrado e aí já se vão aí 5, 6 anos, né? Aí eu fui perdendo um pouco o vínculo com o Nordeste. Eu vinha todo ano para casa, nas férias, 2 vezes por ano até. Mas do ponto de vista da igreja, eu fui perdendo um pouco o vínculo. Também, eu não sei se você acompanhou isso, mas nós tivemos em João Pessoa um bispo que estava causando alguns problemas. Dom Aldo Pagotto, não sei se você lembra. Sim, eu vi algumas notícias. A questão política, ele foi afastado, o Vaticano, né, se ele não pedisse a renúncia, ia ser afastado. E os padres diziam, Júnior, quem está aqui está querendo sair. Você que está fora, por favor, não volte. E aí eu fui ficando lá e a essa altura eu já estava criando vínculos em São Paulo, porque o tempo não para, né? Exato. Graças a Deus as portas se abriram e lá para mim. A comunidade, eu vejo, rapaz, hoje, né, que eu tô por dentro da igreja e tudo mais, eu vejo o quanto a comunidade sente quando existem as mudanças, né, do líder. Religioso. Com certeza. Quando existem as mudanças, a comunidade sente muito, né? Sente, acolhe o padre muito sente, bem quem vem, mas sente muito. E o que vem, a comunidade que ele estava também sente muito. Né? E o padre também, no meio disso. O padre também porque você vai criando vínculos. Agora, não é só padre. Você é de Sumé, né? Exato. Claro que Sumé está aqui em cima, qualquer meia horinha você vai lá. Mas você vai criando vínculo aqui, pra né? tudo, né? É verdade. Você vai criando vínculos, relacionamentos, as pessoas, a paisagem, o ambiente, a rua. Imagina uma distância dessa. Rapaz, aí depois de 6 anos eu voltava para João Pessoa, eu não me sentia mais em casa. Não fazia mais sentido. Agora, eu sofri no começo, viu? Tem até um episódio que você me faz lembrar, por ter essa nordestinidade toda. No primeiro, segundo ano que eu estava em Campinas. Campinas é uma metrópole, né? 1.200.000 habitantes. Gigante, maior do que nossa capital. Bem maior. 93 quilômetros de São Paulo. Mas na noite de São João, daquele primeiro ano que eu estava lá, eu não via um sinal de que eu estava na noite de São João. Passando naquelas avenidas largas, grandes, na noite de São João. E aqui você vê fogueira, né? Eu chorei. Eita. Taquei Luiz Gonzaga no som do carro, meu amigo. Porque naquele ano, de fato, eu ainda não estava habituado. Eu ainda tinha saudade da Paraíba. Depois de 5 anos, não. Mas no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, meu amigo, eu sonhava. Eu viajava nas ruas de João Pessoa mentalmente. Mas naquele primeiro ano, no dia de São João, você sabe o que é para nós véspera de São João no Nordeste. E eu não via absolutamente nada que dissesse que era São João. Nada. Não tem nada lá. Nas escolas, eles fazem as quermesses, umas coisinhas que também não tem no nada máximo a ver com nas escolas. Assim, parece. Aquela fantasia, uma pipoca, amendoim, né? Pé de moleque. São João para nós é pé de moleque. Vai tomar banho, né? Enfim. E aí eu chorei porque eu estava fora. Mas depois a gente vai se habituando e deslanchou e deu mais certo lá, sabe? A gente tem que entender que a gente deve florescer onde Deus nos planta, né?
É um pensamento que diz isso. Devo florescer onde o Senhor me plantar. E foi lá, né? Porque aí eu terminei o meu mestrado. Eu já atendia em clínica, né? Comecei a atender em clínica também, porque eu precisava para complementar a minha renda. Padre não ganha essas coisas todas, né? E eu sempre tive essa clareza de ajudar meus pais aqui, né? Ajudar uma melhoria na moradia, com a saúde. Meus irmãos, cada um na sua, né? Você sabe que, no geral, as pessoas trabalham para sobreviver, né? Mas ninguém tem dinheiro que possa também dar assistência aos pais. E eu acho que sobrou para mim isso. E eu faço isso através do meu trabalho, meu ofício de psicólogo. Não era algo, e como não é algo que eu atendo ainda hoje, não é algo que empata, vamos usar uma palavra bem nossa, né? Não é algo que concorre com o meu ministério. Eu sou o primeiro padre. No dia que atrapalhar, a prioridade vai ser o ministério, não o consultório. Eu não atendo assim, não preencho a semana toda. Eu atendo 2 dias na semana e alguns atendimentos virtuais. Eu atendo uma pessoa fora do país. Que gosta também, né? É uma coisa que lhe faz bem. Não, né? E faz bem, é meu ofício e também é uma maneira da gente ajudar, viu? Muito bom. É muito bonito a gente ver uma pessoa que se encontrou na vida, né? que se libertou, não é? Que encontrou uma resposta que não tinha, que saiu de um vício, saiu de algo que estava oprimindo, através da ciência, da psicologia. Um trauma, né? Então, isso deu certo, essas duas coisas. Hoje, eu tenho uma paróquia, minha paróquia chama Sagrado Coração de Jesus, é bem no centro de Campinas. É uma paróquia que só tem uma igreja. Já antes dela, já passou por outras? Nossa Senhora de Lourdes. Muito bom. Só Nossa Porque Senhora de assim, Lourdes, durante todo esse período que eu fiquei lá, eu ainda era padre de João Pessoa, vinculado. Entendi. A gente chama isso eu era conectado à diocese de João Pessoa e a gente chama isso de incardinação. É o nome jurídico canônico. Quando um padre é ordenado, ele é incardinado naquela diocese. Entendi. Ele pode estudar em outro lugar, pode fazer um trabalho em outro lugar, desde que os 2 bispos se entrem em acordo, não se oponham, né? Mas há 3, 4 anos atrás eu já sou incardinado em Campinas. Não, mais do que isso, não é? Acho que 8 anos eu sou incardinado já em Campinas, então já não tenho mais vínculo com a Paraíba como padre, não é? Então eu tive 2 paróquias até agora. Antes eu só ajudava. Nossa Senhora de Lourdes e agora essa. Por que minha paróquia só tem uma igreja? Porque eu faço um outro trabalho. Eu sou diretor da Casa do Padre. A Casa do Padre é um lugar para os padres de idade. Né? Os padres doentes, padres que por alguma razão têm que ficar afastados do ministério. E eu coordeno essa casa, que não é fácil. O bispo não me dá uma paróquia maior porque eu não teria cabeça para tanto, né? Porque não é fácil lidar com Alzheimer, Parkinson, né? Ruindade também, tem muita. Gerir uma empresa de... Eu conheço algumas pessoas que trabalham em asilo, tá. Pensei que você conhecia pessoas ruins. Não. Tá. Aí, infelizmente, a gente também conhece, né? Mas eu conheço algumas pessoas que trabalham lá de idosos não é fácil, né? E sobretudo assim, porque eu não cuido diretamente dos padres, né? Eu tenho que gerir a equipe. 4 técnicos de enfermagem, uma enfermeira de alto padrão e 5 outros funcionários. Aí eu tenho que prover a casa, eu faço as compras da casa, feira, né? Remédios da casa e cuidar para que as coisas aconteçam, né? Queima a luz, Padre Júnior, né? Tá o telefone desmantelado, Padre Júnior. O padre está dando trabalho de Padre Júnior, então não é fácil. Deixa eu lhe perguntar um negócio, foi até interessante isso aí, tá, gente? Como é bom. Tá vendo, gente, que a pessoa ser curioso, também tem como ser curioso, tem a parte boa de ser curioso, né? Que é essa questão aí, né, da psicologia, eu achei muito interessante, né? E eu até aqui lembrei de muita coisa, né, que eu já vi e que eu tenho visto também, né? O quanto a espiritualidade ela é importante de estar aliada à ciência, né? Sim. Eu vi esses dias uma médica que ela
super católica, e ela, o trabalho de conclusão dela, do curso de medicina, foi justamente a ligação da espiritualidade com a medicina, nos tratamentos e tudo mais, e que para chegar no ponto da cura, né? Arthur, a dimensão religiosa ou a dimensão espiritual do ser humano é inevitável. É inegável, não é? E é uma estupidez, e no passado foi assim, não é? A ciência querer, não é, isolar a espiritualidade da vida da pessoa. Ela é um dos pilares da existência, não é? Agora, claro que aqui a gente precisa fazer uma distinção, né? A espiritualidade como fenômeno genérico, geral, não é? Não de uma religião específica, não é? A dimensão superior de uma pessoa, não é? A dimensão transcendental de uma pessoa, não é? Ela com certeza, tem muitas pesquisas hoje, muitas teses de doutorado, muitas dissertações de mestrado que exploram e que provam essa conexão. A dimensão espiritual de uma pessoa ativa, não é? Mecanismos de cura e de libertação de uma pessoa, não é? Eu fiz um podcast muito bom agora no final de 2025, né, com o Roberto Júnior, mandar um abraço para ele. O Roberto Júnior é historiador, pesquisador, é de Juazeiro do Norte, né? E a gente fez um podcast especial sobre toda a história do Padre Cícero, né? Que ele estuda muito a história desde o nascimento do Padre Cícero, sua infância e tudo mais, até o fim de sua vida, né? E também ele trouxe aqui muitas questões de muitas mentiras que foram, e até hoje ainda são faladas e feitas contra o que o Padre Cícero foi, né? E aí ele estava até dizendo aqui, né? Cara, eu acho que o povo nordestino é o povo que tem a maior fé que existe, cara. É a do povo nordestino, né? Aí a gente já remete aqui, já lembra de quê? Né? Dos pagadores de promessas, né? Que a gente sabe que tem no mundo inteiro pagadores de promessas, né? Mas eu vejo muito forte essa questão que sempre existiu no Nordeste, né? E pelo nordestino, né? De ter aquela fé e de através dessa fé ter tido muitas bênçãos nas suas vidas, né? Quantas histórias a gente não tem aí, né? De, por exemplo, né? Existem promessas das mais diversas, né? Mas as promessas que são mais vistas, que a gente vê de andarilhos, por exemplo, né? As caminhadas, né? Os jejuns, mais, né? Não é? Aquela coisa de levar uma pedra na cabeça, isso. Caminhar na procissão de pés descalços. Exatamente. Aí é muito profundo. Você toca num assunto aí que eu acho que daria pra gente virar aqui tá ligado à psicologia, noite, né? Né? Tá sim. Tem um pouco de psicologia nisso, porque pode ser sugestão também, né? Autossugestão. Eu acredito naquilo que eu digo que acredito, não é? Se eu disser que essa água que eu estou bebendo, da maneira como eu estou bebendo, vai me fazer sentir assim, é capaz que faça. O meu trabalho de mestrado, a minha dissertação de mestrado, tem como título o desenvolvimento da capacidade de ter fé. Esta fé não é fé religiosa, não é nada disso que nós estamos falando aqui, não é espiritual. Como nasce na pessoa a capacidade para acreditar? Ninguém nasce acreditando, sabia? A pessoa passa a acreditar porque foi dada a ela as condições para isso. E aí entra todo o papel da mãe. A mãe que cuida diz de outro modo para esse filho que ele pode confiar, que ela está ali. Um bebê confia porque foi dada aquelas condições, não é? Só que esta fé, que a gente chama de antropológica, ou seja, fé no outro, fé em si. Um bebê não tem fé em Deus. Não existe Deus para um bebê. Quando eu estava fazendo o levantamento bibliográfico do meu mestrado, eu encontrei uma tese de doutorado de uma psicanalista argentina. O livro é horrível, já vou dizendo, não procurem, não leiam. Mas o título do livro salvou o livro. Porque é uma tese de doutorado, a linguagem é muito alta, rebuscada. Porque tem gente que acha que quanto mais enrolar, mais chique é, né? Mais erudito é. Exato. Eu acho que não. O meu trabalho de mestrado, modéstia à parte, foi elogiado por ser profundo,
mas ao mesmo tempo simples. Bom. Adianta você falar e não ser compreendido? Aquela coisa, né? O cara foi para a missa, aí terminou a missa, foi para casa, a mulher perguntou, e aí, José, foi boa a missa? Demais. Padre falou bonito, padre disse coisa mais... Foi que ele disse, eu não entendi, mas falou bonito. Não é? Não é? Falou bonito, mas eu não entendi. Não dá. Eu ia muito assim. Mas eu estava dizendo, então a tese da mulher é muito rebuscada, mas o título me chamou a atenção. Sabe qual era o título do livro dessa psicanalista argentina? Nas mãos de um Deus vivo. Opa, que bonito, né? Se eu dissesse esse título para você, você vai pensar em quê? Que ela acredita. Sim, mas... E que o livro... Fala de quê? O livro é... Nas mãos de um Deus exatamente, vivo. Fala, é um livro de religião. Exatamente, de religião. Coisa de Deus, né? Exatamente. Espiritualidade. Nada a ver. O bebê no colo da mãe. Nossa. Quem é o Deus vivo para o bebê? A mãe. A mãe. Uhum. É a mãe que literalmente cria a vida para aquele bebê. Uhum. E se a mãe falhar, o bebê se dá mal. Então, para aquela criança, o Deus vivo é a mãe. Claro que depois, se tudo correr bem no amadurecimento, aquela fé que é primeiro na mãe, depois em si, no outro, ela tem uma base para a fé em Deus. Mas a fé em Deus, ela é precedida da fé humana. E a própria mãe é quem vai também passando para a criança, isso. né? Isso aí é papai do céu. Isso, né? Os sinais da religião, da religiosidade, os sinais, os símbolos, vai passando. O que eu vejo muito também, Padre Júnior, é como as mães ensinam inicialmente para as crianças o que é a morte, por exemplo, né? Aí já utiliza, não, foi pro céu, né? Não, tá com o papai do céu, né? Exatamente. Para que a criança começa entenda... a dimensão a partir de casa, né? A criança vê as imagens, o crucifixo, o coração de Jesus. Aí começa essa dimensão, mas a base é humana, né? Daí é o meu título, né? O desenvolvimento da capacidade de ter fé. Fé humana, mas depois fé religiosa, né? Mas o nosso povo, de fato, nós temos um diferencial. Isso aqui é bem nosso. Só que, assim, a gente precisa, não é, Arthur? Eu quero que você me entenda, porque eu não quero ser polêmico também aqui. Evidentemente, eu sei do que eu estou falando, você sabe do que eu estou falando. O nosso povo tem uma fé sui generis. Só o nordestino crê do jeito que ele crê. Essa coisa muito bonita que é a simplicidade. Eu acho que uma das características da fé do nordestino é a simplicidade, é o esvaziamento do coração. Isso é muito bonito, não é? Porque exatamente onde é que se perde a fé? É quando se entra muito o aspecto intelectual, é quando se entra muito o aspecto do poder, não é? O aspecto das facilidades do mundo moderno. Não é? É um desafio. Claro que você vai dizer, mas eu vou tirar tudo isso para poder ter fé. Não. Porque, assim, os filósofos, eles sempre questionaram que a fé era para gente estúpida, né? A fé é para burro. Exatamente. A fé é para gente tapada. Necessariamente. Inclusive, tem até uma frase aí de um desses, né? Que a religião é o ópio do povo. Do povo. Né? Marx. Massa, não é? Tá vendo? A religião é o ópio do povo. É claro que a gente tem que entender o contexto de Marx, e aí, nesse caso dele, eu vou concordar, né? O ópio aqui é droga, né? É o entorpecente, é a cachaça do povo. Exato. A religião era, na época de Marx, uma maneira das pessoas se alienarem. E infelizmente, eu vou ter que concordar em parte com ele. Em muitas situações, a religião pode alienar. Por exemplo, se você diz para o pai, agora menos, porque nós não temos mais, graças a Deus, e algumas políticas públicas desses últimos 50 anos, e aí eu não quero eleger governo A ou B, acho que todos deram uma certa contribuição, mas o Nordeste não é mais o Nordeste de 50, 60 anos atrás. Mas nós tínhamos um dos maiores índices de mortalidade infantil. Criança que morre antes de completar 1 ano. Por falta de alimentação adequada. O que é que muita gente dizia? Papai do céu quis assim. Um anjinho, Deus recebeu um anjinho, que coisa boa. Deus levou, Isso é verdade. Deus levou, aqui ó,
Deus levou o quê? Isso é verdade. Deus criou para a vida, Deus não criou para a morte. Então isso é uma alienação. Então a religião muitas vezes pode ser manipulada para justificar, não é? E até muitas famílias, né, numerosas e assim de outras décadas, de outras épocas atrás, né, que tiveram 10, 15 filhos, né? E aí, lá nessa época mesmo da mortalidade infantil alta, perdeu crianças e tal. Exatamente. Não, mas é assim mesmo, porque... E né? tinha tanto que tinham para poder ver se vingava pelo menos uns 9, como é no caso da minha mãe, né? Mas minha avó acho que teve uns 23, viu? Que era para poder ver se vingava 11, pelo menos, pra trabalhar, né? Mas morria porque também não tinha pré-natal, não tinha assistência médica. Às vezes morria por um... assim, tinha um ferimento na infância e não tratava direito. Não. Mas veja qual é o papel da religião aí. Muitas vezes era para dizer, não, fica quieto. Não sei se você sabe disso, mas aqui no nosso Brasilzinho, ali nos anos 60, antes da ditadura militar, foram enviados para o Brasil grupos protestantes para calar a boca do povo, passar melzinho na boca, né? Vamos olhar para o céu, nada de olhar para a realidade, nada de olhar para a vida, porque muita gente acha que religião é ficar olhando para o céu e se esquece da vida, não é? A religião, claro, evidentemente que ela olha para o céu para melhor enxergar a vida. Exato. Né? Deus amou tanto o mundo que mandou seu filho ao mundo. Se o mundo não valesse a pena, não é? A salvação não é algo para depois da morte. A salvação começa aqui e agora. Ela será plena lá. Mas veja, você abrir a boca para dizer que Deus quis tal coisa, sei lá, tem alguém aí sofrido, não arruma emprego, tá na pior, não consegue bancar a vida, não consegue comer, não consegue pagar a escola. Aí eu vou dizer que é vontade de Deus? Não, né? A religião não pode ser uma alienação. O Marx, no contexto dele, do século XIX, né? De fato, porque as pessoas diziam isso, não é? Fica quieto, porque Jesus, inclusive, disse, pobres sempre o tereis. Felizes os pobres. Então, fique pobre sempre. Não. Essa é uma leitura errada da Bíblia. E os padres da época do Marx faziam uma leitura errada. Então, quando ele disse que a religião pode ser o ópio do... ele não disse pode, ele afirmou, né? Eu estou dizendo, ela pode. Né? Freud também vai dizer que o Marx era ópio, Freud era ilusão. Freud dizia que a religião é uma ilusão. Você precisa da religião para dar conta daquilo que você não explica. Então, de fato, tudo que eu não consigo explicação aqui, joga para Deus. Não é? Então, nosso povo nordestino, no modo geral, eu não sou dessa área, não sou antropólogo, eu não sou historiador, mas assim, bem empiricamente, olhando assim por cima, o nosso povo tem uma coisa maravilhosa, que é essa abertura do coração para as coisas da fé. Isso ninguém pode negar, isso não é? Agora, a fé não é algo oposta à ciência, à tecnologia, à razão. A igreja já superou esse dilema. Fé e vida, fé e religião podem caminhar juntas. Não há contradição das duas coisas, não é? Porque, assim, uma coisa que me chama a atenção quando eu vejo um blog como o seu, um podcast como o seu, esse amor que você tem às coisas do Nordeste, primeiro eu acho bonito, acho louvável. Agora, né, a gente precisa também clarear, não é? Clarear com a ciência, Exato. Com as coisas as descobertas do tempo de hoje. Eu acredito que você não quer mais o Nordeste dos anos 30, né? Não. Pelo amor de Deus. Inclusive, a gente mostra aqui o que o Nordeste tem de melhor. E eu já trouxe aqui diversos intelectuais, produtores rurais que têm revolucionado aí. Exatamente. Mesmo diante do nosso clima. A gente quer tecnologia, exatamente. Conviver com a seca. Exatamente. Não achar bonito seca, eu trouxe né? aqui o pessoal da Fazenda Carnaúba, né? Foi um episódio épico, né? Daniel e Joaquim, lá de Seu Manelito Dantas, foi bacana demais. E um dos exemplos, né? Mas eu trouxe também Pedroso da Fazenda Coruja, né? Que inclusive, Fazenda Coruja já pegou a deixa já. É um presente aí para o senhor, tá certo? Isso aqui. Que é o queijo da coruja, né? O melhor queijo de cabra do Brasil, tá certo? E não contém glúten. Esse aí é o queijo Lua Nova, tá certo?
E é da Fazenda Coruja, ó. E já tá no Brasil inteiro, viu? Lá em São Paulo já vende, lá no Queijólatras. É em São Paulo, Na capital. exatamente. Opa! É um local lá que tem uma variedade de queijos, né? E aí ele levou um dia pra lá, o cara de lá, e o pessoal se apaixonou. Ele, Pedro, manda mais, que o pessoal gostou muito, sabe? Produzido aqui no Cariri Paraibano, em Barra de São Miguel. Beleza, Entendeu? aqui perto da gente, É né? isso aí, eu até lhe peço aí depois que passa o feedback aí do que achou. Opa, eu vou Viu? É mandar uma delícia. uma mensagem para você e vou Show de dizer bola. como foi. Mas Mas pra olha, você olha, ver, né? Arthur, estava dizendo, né? A nossa fé também precisa ser clareada, não é? Temos uma abertura para a fé, isso já é muito bom, uma humildade, uma simplicidade, mas a fé, mesmo a fé, vivida nos moldes do nordestino, ela precisa ser evangelizada. É preciso dar conteúdo a essa fé. Eu vou te contar uma história que eu morro de rir com ela sempre que eu conto. Diz que uma senhorinha muito humilde, dessas nossas assim, iletradas, mas muito religiosa, muito católica, muito devota do Padre Cícero. Aliás, aqui não tem o Padre Cícero, né? Tem, tá ali escondido? Ah, muito bem. Já vai ser canonizado, se Deus quiser. Muito devota do Padre Cícero, rezadeira, aquela coisa toda. E alguém perguntou para ela, Dona Maria, quem é maior desses três? Jesus Cristo... Não, Nossa Senhora, Padre Cícero ou a Santíssima Trindade. Presta atenção, Nossa Senhora, Padre Cícero ou a Santíssima Trindade. Ela disse, Padre Cícero e Nossa Senhora, ó, igualzinho. E essa outra daí eu não sei nem quem é. Rapaz, eu tô vendo essa história não, rapaz. Nossa Senhora e Padre Cícero, ó, igualzinha. E essa outra daí eu não sei nem quem é. Pois é, falta uma Quer dizer, evangelização, né? A gente brinca, é humilde sempre, mas aí é falta de evangelização, né? Exatamente. Eu não posso nunca, primeiro, comparar Nossa Senhora com o Batista já seria indevido. E dizer que não sabe nem quem é a Santíssima Trindade, ou seja, o próprio Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É uma piada, pode ser, mas é para ilustrar um pouco, às vezes, o que acontece. É um católico sem também um mínimo de evangelização, portanto, de catequese. Precisa dar certos fundamentos da nossa fé, né? São Paulo diz que a gente precisa estar pronto, preparado para dar razão da nossa esperança. E eu acredito muito nisso, até lhe trazendo aqui um relato pessoal, né? Que, como eu lhe disse antes de começar aqui, né? Eu acho até 2024 eu era católico de IBGE, né? Que... Era só para constar. Ia para uma missa e tal, sabe? Né? Mas a partir daí, né? E a partir também de algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu passei a observar, né? E a ser um católico praticante, né? E ver a espiritualidade como uma das coisas mais importantes, a coisa mais importante, sabe? Eu acredito que a partir quando a gente alimenta a nossa espiritualidade da forma correta, Com a gente certeza. consegue equilibrar a nossa vida em todos os aspectos da nossa vida, em todos os pontos da nossa vida, Padre Júnior. E aí, eu comecei a buscar entender, né, os sacramentos da igreja, a buscar entender tudo. E depois que eu entendi, ainda falta entender muita coisa, mas eu entendi a importância da maioria das questões, sabe? E aí, hoje, quando eu entendo, entendendo a importância, né, das questões, aí eu fico vendo, rapaz, eu não respeitava, porque eu não entendia, porque eu não tinha a instrução necessária, né? E hoje eu vejo tudo de uma forma diferente. Até uma história aí que o senhor falou aí, né? Do cara que chegou em casa, né? Aí disse, o padre falou um monte de coisa bonita lá. Falou achei bonito, mas não sei. Aí, eu era desse jeito. Não, olha, é triste hoje em dia, dizer, hoje em dia eu sei a importância. Quando você sabe a importância, você aprende a respeitar, né? Mas, E por trata exemplo, da a forma linguagem da correta. missa, né? A celebração da Eucaristia, ela tem uma linguagem que eu diria a você, olha, Deus me perdoe se eu estiver exagerando, mas 80% a 90% das pessoas que participam da missa não conseguem, ou não... Isso é verdade. O que é a estrutura do rito. Participam, Exatamente. têm devoção, mas não compreendem o rito da missa. A missa tem uma liturgia própria, não é? E eu digo a você que muita gente, nessa proporção, não sabe, Isso é né? verdade. Participa pela fé, participa, mas se você apertar um pouquinho,
não é? Então precisamos de catequese, precisamos de iluminar a fé. A base é maravilhosa. O nordestino tem essa abertura para a fé, mas também tem uma abertura para uma coisa que a gente chama de mentalidade mágica. No geral, o brasileiro já é assim, mas o nordestino é mais. O nordestino tem malassombro, né? Tem aquelas, como é que chama, lanterna, como é que a gente chamava aquilo, meu Deus? Tocha. As tochas. Tocha à noite, né? Aquela coisa, tem uma luz acolá, era uma alma. E passa ao lado das estradas, tem as capelinhas dos mortos. Então, o nosso povo é assim. A gente tem uma tendência a explicar por mais aquilo que pode ser explicado por menos. É uma mentalidade mágica que precisa ter muito cuidado, não é? Porque se uma coisa tem uma resposta científica, objetiva, por que eu vou tentar explicar lá para cima? Né? Inclusive, essa questão mesmo das tochas mesmo, eu vi no podcast Ciência Sem Fim, ó. Até mandar um abraço aí para todos que fazem. Ciência Sem Fim é um dos maiores do Brasil, né? Que é o do Sérgio Sacani. Ele explicando que acontece esse fenômeno aí através do enxofre próximo a cemitérios e tal. Tá. E aí forma o gás e aí pode mas formar, às vezes, pode formar esse tipo antes de ser essa tocha, às vezes é o candeeiro mesmo de uma casa, às vezes é uma luz que não tem nada. Mas a tendência já vai... a tendência é essa, tá vendo? Mentalidade mágica. Desvoador. Mas então, veja, a fé do nordestino é uma coisa realmente fenomenológica. É preciso explicar, não é? Explicar essa fé. Não é? Porque, de fato, é algo maravilhoso. E Jesus até faz um elogio, né? Pai, eu te louvo, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. A simplicidade. Mas, veja, a simplicidade não significa estupidez, né? Exatamente. Simplicidade não significa burrice, né? Não significa ser tapado. A simplicidade significa abertura para compreender. E aí entra o papel da nossa igreja, né? Evangelizar, oferecer conteúdo aos seus filhos. Marconi, de lá do interior, é uma música bonita que o Padre Zezinho fez. E essa música... Pode passar, essa aqui tá no meio. Vai para aparecer não. Aí. Essa música fala um pouco dessa questão da fé. Na verdade, Padre Zezinho é um mineiro, mas Minas e Nordeste, olha... ali, não sabia, não. Bem pertinho. Sim. Eu não sabia que era mineiro. Opa, do sul de Minas. Eu cantei com o Padre Zezinho uma vez, sabia? Bom. Cantei aqui em Monteiro, ali no como chama o espaço de Flávio José? Ele tinha lá uma casa de show de Flávio, uma casa de shows e a gente cantou lá com ele. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que um padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver, não sei viver. Não sei viver. Show de bola. Bonita, né? Muito bom. De lá do interior. Mas fala muito das nossas coisas, né? Tão bonito. Você pensa que lá em São Paulo tem mais essa coisa? Não tem, né? Alguém passar na frente de uma igreja é raro. Perdeu-se isso, né? No nordestino é uma coisa até cultural do nordestino, né? E eu sempre fiz por conta de ver, né? E aí eu participei isso já foi agora no SCC, que eu participei do SCC. E lá eu tive uma palestra lá que foi recente e eu entendi,
né, que a gente passa em frente aonde está o corpo de Cristo, né? Opa. Onde está o corpo de Cristo. E é por conta... Ao Deus salve o oratório. Exatamente. Onde Deus fez a morada. Uhum. Onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Os poetas também cantam Muito isso, bom. né? Quer dizer, a casa, a igreja, o templo como lugar sagrado, né? Então o povo tem essa referência. Uhum. A referência do bença mãe, bença pai. Exato. Você toma benção aos seus pais? Tomo. Eu não tomava até um dia desse, Tá acredita? vendo, filho de uma égua, E viu? que eu tive a cultura desde a infância de fazer, não fazia mais, mas hoje em dia eu faço. Olha só que interessante. É outra coisa que se perde. Quando eu faço batizados lá, eu lembro isso, né? É um costume bem nosso, as coisas nossas. Isso é muito bom. Só que precisa, repito, eu vou insistir nisso, precisa crescer, não é? Veja, vou dar um outro exemplo para você entender o que eu estou dizendo. Ainda existe casa de taipa. Pouquíssimas. Exato, mas ainda existe. A gente às vezes romantiza, né? Romantiza, mas casa de taipa é a cara da pobreza, né? Exatamente. É a cara da miséria. Pra você... É a cara do besouro lá, como é o nome? Chagas. O barbeiro. O barbeiro. Pra você fazer uma cidade cenográfica e tudo mais, show de bola. Pra lembrar, parabéns, exatamente. Para lembrar nossa origem, nós temos um começo. Muito boa essa sua opinião. Sabe quem trouxe essa mesma opinião aqui, Padre Júnior? O Joaquim e o Daniel da Fazenda Carnaúba trouxeram essa opinião aqui, né? E mostrando que muitas coisas que são feitas no São João, às vezes, não só demonstram, não só mostram, mas às vezes enaltecem muito, reforçam muito, entendeu? Que não é assim, né? O Bira, lembra Bira Mariano, né? Sim, sim. Prefeito de Camalaú, e também o cantor do Gente Boa. Exato. Aliás, você sabe quem deu o nome Gente Boa? Foi quem? Foi eu sei que deu o nome do Gente Eu sou Boa. o batizador. Rapaz, inclusive a gente falou um pouco do Gente Boa, mas não falou tanto, né? Na presença dele aqui, né? A gente recebeu ele aqui agora em 2025. Não fale não Em toca maio de um que preste 2025. não, viu? Não toca um que preste não. Brincadeira, Não, eu gosto muito muito boa. e foi eu que dei o nome. muito boa, Foi eu que dei. rapaz. Você falou que o seu blog, o seu blog já é um blog do Nordeste, não é um blog de Monteiro. Eles tinham o nome de quê? Meninos de Monteiro. Eu disse, olha, para com isso. E esse o negócio nome aqui pequeno, do né? podcast, né? O nome do programa era PBcast, Podcast Nordestino. Quando eu comecei. E aí, já no episódio 10, hoje a gente tá no quase 400 episódios, né? E aí, quando chegou no 10, eu vi que tinha gente do Pernambuco que já tava assistindo, sabe? Mesmo pequeno. Tinha 1000 seguidores, não. mas tinha Tem gente que do pensar Pernambuco. grande. Aí eu disse, não, cara, eu vou aproveitar também que esse nome Podcast Nordestino não tem de ninguém ainda, né? Foi o primeiro da Paraíba nesse formato, fui eu. Olha E aí eu peguei e tirei o PB, né? Eu digo, não, eu já vi que tem gente do Pernambuco assistindo, né? E aí também comecei a receber pessoas do Pernambuco, né? Graças a Deus eu fiz até um levantamento hoje, viu? Só falta receber um convidado do Piauí. Pra mim, fazer uma postagem lá mostrando que nós recebemos nordestinos de todos os estados do Nordeste, né? Que legal. Já recebemos de quase todos, né? Que legal. Mas a gente quer que o Nordeste progrida, né? Exatamente. Progrida sem perder suas origens, certeza. mas querendo progredir. Já pensou se a gente tivesse aí com meio mundo de casa de taipa, com o povo morrendo, com doença de chaga? Não, o povo tem direito de moradia boa, né, decente, que proteja, que defenda, etc. A fé também, não posso ficar com aquela fé, sabe, mágica, essa fé genérica, creio porque creio, não é resposta. Eu preciso da fundamentação da minha fé. E lembrando até do início aqui da conversa, né? E da psicologia com a espiritualidade, Padre Júnior, achei muito interessante essa questão aí. Você falou da criança, né? Quando a criança nasce, quem é o Deus para ela? É a mãe e tudo mais, né? Mas agora já é uma pergunta. Eu não sei nem se já lhe fizeram essa pergunta, né? Mas eu queria ver sua resposta com relação a isso, né? Unindo a sua sabedoria, né, e a sua bagagem de conhecimento aí na psicologia, né? Por que Deus existe? Por que acreditar em Deus? Porque Deus existe, porque acreditar em Deus. Veja, primeiro porque o homem não se auto-explica. Eu posso ter explicação para muita coisa, mas eu não tenho para tudo. Não é? Você pode até viver sem uma prática religiosa, mas sem a ideia de Deus, sem a noção de Deus, você não... Claro, existem os materialistas, né? Existem os ateus,
E os atoas também, né? Existem os ateus. Sim, alguém pode viver sem Deus, não é? Porque você falou da existência de Deus para quem crê, né? Mas a existência de Deus não é algo que se impõe. Aqui está um copo. Você está vendo na minha frente, Marconi está vendo, quem está em casa também está vendo. Eu não preciso de fé para acreditar que aqui tem um copo. Porque a realidade impõe. Seus olhos alcançam essa realidade. Eu digo para você, Arthur, o vento está aqui. Me mostre. Pois é. Você já não consegue mostrar a realidade do vento que está aqui. Mas você acredita porque eu sinto, tá? Vai ver. Vai que tá, né? Dá para ver, dá para sentir, melhor dizendo. Mas eu já terei dificuldade de mostrar. Deus está aqui. Aí já é um território que só na fé é que você vai alcançar. Não é? Então, existem muitas coisas que o homem pode mostrar, pode comprovar, pode definir. Existem outras que não. É uma questão de fé. Né? Fé que não é a mesma coisa de religião. Espiritualidade, fé é uma coisa. Prática religiosa é outra. A gente confunde. Por exemplo, se você pegar uma pessoa com uma cruz de 0,5 metro no peito, você vai dizer, nossa, que pessoa de fé. Não. Nossa, que pessoa religiosa. A fé não se mede pela prática externa de uma religião. Exato. Né? Veja, alguém todo dia está indo para a missa. Nossa, que pessoa que tem fé, né? Que pessoa espiritualizada. Não, que pessoa que vai muito à missa. Exatamente. Onde é que eu posso verificar a fé? A espiritualidade. É exatamente o vida. fato da gente... Na vida. vida que você leva. Na vida que você leva. Porque o que é a fé? O que é a espiritualidade? É aquilo que provoca em mim uma mudança interior. Muito bom. Enquanto não mudar de vida interiormente, pode cobrir-se com uma imagem, com texto, com reza, com... É só um traço cultural. E esse é o perigo da religião ser apenas um traço cultural. E não algo que verdadeiramente muda a vida. A espiritualidade é aquilo que provoca em mim uma mudança interior. Eu era de um jeito, agora sou de outro. Eu não amava, agora eu amo. Eu não perdoava, agora perdoo. Aí sim, a espiritualidade fez algo em você. E o que é a religião, padre? É uma maneira de eu cultivar a espiritualidade. A religião, ela apenas me oferece o chão, o contexto externo, onde eu vou alimentar a espiritualidade. Alimentar, mas ela não é. Ou seja, a religião é meio, ela não é fim. Entendi, muito bom, muito bom. E o problema é que muita gente fica no meio. Exatamente. Não é? E muita gente, para você ver, né? A falta da evangelização de muitas pessoas e da instrução correta faz com que muitas pessoas achem que apenas o fato de ir à igreja pode fazer o que for. Não, hoje eu vou fazer mesmo o mal, fazer a coisa errada aqui e tal, né? Fazer o mal para outras pessoas, mas amanhã eu vou para missa, aí vai limpar tudo. Tem muita gente que pensa dessa forma. Tem, né? lógico. E o que é pior, não é? Às vezes passa diante do sofrimento, da dor. Exatamente. Não tem sensibilidade para perceber. Porque, veja, a religião... Perguntaram uma vez ao Dalai Lama qual era a melhor religião. E ele deu na lata uma resposta. É aquela que te torna melhor. Muito bom. Tá certíssimo? Uma religião que não te faz melhor, ela perdeu o seu sentido de ser. Exatamente. Não é? E tem gente que, de fato, fica pior. Ora, Hitler frequentava a igreja. Tá vendo? Hitler frequentava a igreja. Olha só. Hoje em dia, na política, sem querer aqui entrar por outra seara e muito menos polemizar, você sabe que a religião hoje está sendo disputa, tanto pela direita quanto pela esquerda. Todo mundo quer o apoio, né, de evangélicos, sobretudo. O político em si, né, também sem citar nome nenhum nem nada, mas vale tudo, né? Fazem de tudo, vale tudo. Tá na festa do padroeiro, debaixo do andor do santo. Tá lá no primeiro lugar da igreja para aparecer no dia da missa especial. É uma maneira de manipular a religião, não é? Uma maneira errada de manipular a religião. Porque a religião ela tem a sua dimensão política também. Existe a dimensão política da fé. Política no sentido
alto, né? Política com P maiúsculo. Política é uma arte, é uma ciência, né? Eu dizia no programa que eu fiz diferenciar aqui, política de politicagem, né? e mais ainda, o resto, essas coisas baixas é o politicagem. nosso povo faz da política um sinônimo de eleição. Chegou a política. Não, chegou a eleição. Exatamente, política é a vida toda, o dia todo. Com certeza. A política tem a ver com políticas públicas. Exatamente. Né? A política tem a ver com a escola, a saúde, o preço das coisas que você... Né? Nós estamos no começo do ano, né? Já viu o IPVA do seu carro quanto tá? Pois é. Quem regula isso? Isso tem a ver com política. Então eu não posso fechar meus olhos. Posso ser como um avestruz? Enterrar meu debaixo da terra, achando que a realidade não existe, porque eu não estou vendo. Quantas políticas públicas que não beneficiam, né? Exatamente. Então, existe a dimensão política da fé, mas não a manipulação. Não é? Não a manipulação. Sabe da história do político que foi lá pedir ao padre uma ajuda? Não é? Aqui numa cidadezinha aí. Isso é uma piada conhecida, viu? Você já deve ter visto. O político foi lá pedir ao padre para... Ele ia ser candidato a prefeito e pediu então ao padre que falasse o nome dele na missa. Aí o padre disse, mas rapaz, não posso, é uma cidade pequena, isso não vai dar certo. A igreja não tem partido, não posso. Como é seu nome? Ele disse, José. Mesmo que o seu nome seja um nome bíblico, eu não posso. Não posso não fazer isso. Mas, padre, por favor, dá uma forcinha aí. Olha, cada vez que o senhor falar meu nome na missa, eu lhe dou R$500 para a sua reforma da igreja. O padre disse, rapaz, não faça isso, não. Bom, eu vou pensar, eu vou ver o que é que eu faço. O candidato opositor soube disso, procurou também o padre. Disse, padre, eu estou candidato a prefeito e eu queria que o senhor me desse uma forcinha aí, né? Para me tornar conhecido, que o senhor falasse meu nome na missa. O padre disse, não, meu filho, não posso fazer isso. Cidade pequena, o povo não vai gostar e tem quem seja contra e não vai dar certo isso. Mas, padre, uma forcinha só, o nome não custa nada não é? E como é o seu nome? Roque. Pelo amor de Deus, é um nome difícil, não tem nem na Bíblia. Não vai dar certo. Mas, padre, olha, eu dou R$1.000 cada vez que o senhor falar meu nome na missa. Padre, pelo amor de Deus. Olha, eu vou pensar no que faço. Dia da missa, o padre começa a homilia, né? Aquela parte dele fala. José, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. José, pai adotivo do Senhor. R$1.000, já está contando aí, né? Pai adotivo. José, esposo da Virgem Maria. José, patrono da Igreja Universal. José, padroeiro dos trabalhadores. José, na sua carpintaria, pegou o seu serrote e trabalhava todo dia. Roque, 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 roque. Tem uns 20 aí, não é? Mas para dizer, isso claro que é uma piada, mas para dizer, isso é manipulação da religião. Aí não. Agora, que a religião tenha um papel... na ajuda, na consciência das pessoas. Não para dizer quem é quem. A igreja nunca vai indicar nem pessoas, nem partidos. A igreja tem princípios. A verdade, a justiça, são coisas altas, né? E aí cada cristão deve... Né? E uma coisa que acontece muito também, que eu observo, sabe? A palavra, né? E o rito anual da Igreja Católica, por exemplo, ele acontece há milhares de anos, né? São sempre, né? Aí para você ver, né? Muita gente que nem tem conhecimento, que nem é por dentro de nada e tal, aí vê alguma coisa nos dias atuais, né? E tenta... Aí o pessoal não pensa que o seguinte, sempre foi assim. Entendeu? É porque você está tentando... A liturgia, você tá, exatamente, a liturgia, né? Você está tentando colocar, entendeu? Para suas opiniões, um negócio que está no dia atual, mas que sempre existiu. É por isso que muitas pessoas dizem isso de maneira ignorante mesmo, né? A palavra é essa, né? A igreja é ultrapassada, a igreja é cafona, a igreja é antiga, antiquada. Exato. Olha, meu amigo, nós trazemos a marca de 2025 anos na história, né? A nossa igreja não tem data de fundação, nem tem o nome do fundador, com todo respeito, na placa da igreja lá, não é? A Igreja Católica, com todos os seus defeitos, com todas as suas misérias, com todas as suas canalices históricas, não é? Ela traz a marca de Jesus Cristo. A igreja foi querida por Jesus. A igreja não tem ata de fundação.
Claro, não tem um documento carimbado no cartório, não é? Mas foi ele que quis. Quando ele escolhe 12 e a eles dá a missão, não é? Jesus estava, né, já prevendo o futuro da sua igreja. O atual Papa, o nosso Papa Leão, é o Papa de número 267. A igreja já teve 267 papas. Lá na minha igreja em Campinas tem um quadro enorme, né, com todos os papas da história. Tá lá os 266, porque eu ainda não tenho um novo, né? Com a data que ele foi papa, quem era, de quanto tempo a quanto tempo ficou papa. Nenhuma igreja tem isso. Só a Igreja Católica tem. No tempo e na história. Primeiro de lá, desse quadrinho, quem é? Pedro. Exatamente. Que estava com Jesus, que segurou a igreja no começo. Quem é o último desse quadrinho? Agora, Leão 14. Tá vendo? É uma igreja que atravessa o tempo. A igreja não começou em 1500. O protestantismo é de 1500. E 1500 anos antes? Quem segurou? Exato. Fala tanta Bíblia. Quem deu a Bíblia para você? Lutero é de 1530 e alguma coisa? E antes, quem estava com a Bíblia? Já viu o missionário Eudes Duarte nas redes sociais? Eu não sei se chegou a ver. Se não chegou a ver, que é bem engraçado, né? Acho que é esse, não? Não, ele é bem incisivo. Ele dá uma explicação. Missionário católico. Missionário católico. É Eudes Duarte o nome dele. Né? Ele é missionário católico. Ele dá uma explicação assim, sabe? E ele cita, né? Ele cita até a história de Dom Pedro, né? Que pediram a Dom Pedro para ele fundar a igreja. Ele disse, não, eu não posso, porque só quem pode é quem Jesus Cristo exatamente. Determinou para que porque isso. A igreja teve problemas com o Estado, com a monarquia e tudo mais, mas ele disse isso, né? Exatamente. Para a gente não passar batida, mais umas questões aqui, Padre Júnior. Pois não. A importância dos sacramentos, né? Eu também hoje observo muito a importância dos sacramentos, né? E depois que eu me inteirei da importância dos sacramentos, eu vejo de outra forma. Eu vejo a própria missa sagrada de outra forma, sabe? O sacramento do batismo, né? A importância do sacramento ser enquanto criança, né? O matrimônio, o próprio matrimônio também é uma das coisas mais importantes, né? Que São 7, entendi, né, Arthur? Né? Você está falando do sacramento. A palavra sacramento significa, bem grosso modo falando, né? Sinal sagrado. Guarde isso, tá? Para sua catequese. Sacramento significa sinal sagrado, é um sinal de Deus. Deus, para se fazer presente, não é? Ele utiliza canais da sua graça, dessa sua presença. Não é? Então, os sacramentos são maneiras, são canais de Deus se comunicar com a humanidade. Ele não está diretamente presente, mas se faz presente nestes sinais. Vamos falar do sacramento da Eucaristia. Naquele pedaço de pão e naquele pouco de vinho está o corpo e sangue do Senhor. Ele quis assim, Jesus, na última ceia, ceando com seus apóstolos, sabendo que ia morrer logo depois, estamos na quinta-feira santa, na sexta ele iria morrer, naquela ceia, querendo ficar para sempre com os seus discípulos e futuramente com todos nós, né? Jesus toma aquele pão, abençoa, dá graças e diz, tomem, comam, isto é meu corpo. Depois pega o cálice com vinho, tomem, bebam, isto é meu sangue. E aí a frase, né, fundamental, porque aí nasce a missa. Essa foi a primeira missa, primeira e única. Como assim, padre? Só existe uma missa? Sim. Só existe a missa que Jesus celebrou. E aqui eu celebro. E aqui o padre Aldevan, aqui de Monteiro, celebra, e cada um de vocês aí onde nos escutam, seu padre aí celebra. É uma memória dessa primeira missa. É um ressoar no tempo e na história da única missa de Jesus. Olha que bonito. É a única missa de Jesus. A nossa está ligada a dele. É como se fosse... Você já jogou uma pedrinha no riacho, no rio, numa lagoa, e veio fazendo as ondas? Pois bem, lá onde a pedra bate é a missa de Jesus. As ondinhas são a nossa.
que vão no tempo e na história celebrando. Não existe outra missa senão a de Jesus. Então Jesus disse, façam isso em memória de mim. A língua bonita é fazer isto em memória de mim. Ou seja, repitam este gesto. Porque todas as vezes que vocês estão repetindo esse gesto, vocês estão atualizando minha presença. Muito bom. Porque o conceito de memória na mentalidade judaica é diferente de comemorar, não é? A gente comemora o dia do... Quando você comemora o dia do índio, com todo respeito, o que significa para você comemorar o dia do índio? Tá bom, tudo bem, vamos pensar a cultura indígena. Dia 7 de setembro, comemoração da independência. Tá bom, bonito, e daí? Feriado. Mexe contigo, você fica lá. É um feriado, só para dormir mais, né? Veja, comemorar é uma coisa. Fazer memória, não. Na cultura judaica, fazer memória é viver de novo aquele fato. Muito bom. Com todas as suas... Por isso que, né, na Semana Santa nós temos que seguir algumas questões, né? Até no dia mesmo que simboliza, né? E que relembra, né? A morte de Jesus Cristo, né? Um dia que não é para ter festa nenhuma, pois né? E aqui, às vezes, a gente fica triste, né? Em alguns lugares, e em todo canto, tá? Eu passei uma vez... Por muito tempo da minha vida eu não entendia. Nossa Senhora. Eu passei uma vez, isso me doeu na alma, né? Assim, claro, não posso julgar ninguém, né? Mas eu ia para minha comunidade na sexta-feira santa, 14h, que a celebração é às 15h, né? A celebração, não tem missa, né? Você sabe que é o único dia no ano que não tem missa. É a celebração da paixão e morte do Senhor. 14h, passando numa grande avenida de Campinas, quando eu olho um mega supermercado aberto. E assim de diante. Quer dizer, é um sinal, né, de que o mundo nem sempre compreende essa linguagem, né? Mas a memória, o conceito de memória é trazer presente, é reviver. Não é um símbolo, não é uma lembrança, não é uma coisa histórica que aconteceu lá e está lá. Não. Toda vez que eu celebro a missa, de novo Jesus está ali comigo. Celebrando na pessoa do padre, né? Que a gente diz no ensinamento. Quando a gente entende isso, muda tudo. Se uma pessoa verdadeiramente entendesse isso, não deixaria de ir mais. Faltaria lugares nas igrejas. E iria e prestaria atenção em cada ato. Opa! Né? Eu passei muito tempo da minha vida indo e eu não... Porque às vezes é mecânico, né? É repetitivo, né? Mas eu hoje vejo... Eu não vejo nenhuma missa igual hoje em dia. Toda missa é diferente. Você perguntou, Arthur, uma coisa interessante, a gente já adentrou aqui no tema, mas você perguntou por que o homem crê, né? Uma coisa assim, por que Deus existe, por que né? crê em Deus? Por que crê em Deus? Né? Para dar sentido, né? Para dar sentido, porque a vida, tem muita coisa boa nesse mundo. Você é novo ainda, Marconi já é um velho, né? Você ainda é novo, casou recentemente, já deve ter curtido aí sua vida de jovem, e aqui não estou fazendo nenhum julgamento, não quero... Faz parte, todo mundo tem direito de buscar. Agora, também é preciso ser honesto para dizer, não estava ali. Infelizmente, às vezes, é só quando a vida já vai descendo na ladeira, é que a gente percebe que nem tudo vale a pena. Tem muita coisa boa nesta vida, mas nem tudo preenche para valer o coração do ser humano. Tudo nos é permitido, né? Mas nem tudo nos convém. Né? E São Paulo, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, não é? Por outro lado, Santo Agostinho dizia, ama e faz o que quiseres. Porque quem ama não vai fazer o mal. Muito bom. Nem a si, nem aos outros. Exatamente. Ama. E quando é dito isso também, é muito bom que se entenda o seguinte, né? Além desse amar, também disse amar a si mesmo. Sim, né? sim. E amar a si mesmo, muita gente acha que amar a si mesmo é fazer o que a carne manda. Exatamente. Não é. Amar a si mesmo só o prazer, né? Amar a si mesmo é respeitar-se. A si mesmo. Né? E o próprio templo de Deus que habita em nós. Né? Exatamente. Nós somos morada dele. Muito bom, Padre. Nós somos morada de Deus. Por isso temos que cuidar também disso. Mas essa canção que o Padre Zezinho fez, que se chama Alô, Meu Deus, ela retrata bem essa dimensão transcendental que o homem traz. Não é? O homem traz já as marcas de Deus dentro de si. Traz uma saudade de Deus. Preste atenção nisso aqui, ó. Nós saímos de Deus.
e vamos voltar para Deus. A vida é isso aqui, ó. Então, enquanto eu não volto para Ele, eu tenho saudade de Deus. Rapaz, então, todos nós carregamos um sei não o quê. E quando a gente se distancia muito, a gente passa por coisas que chega um momento que a gente diz, meu Deus, eu preciso voltar. Todo mundo tem essa saudade de Deus. Pena que, ao invés de procurar onde deve, o homem procura, muitas vezes, na droga, no sexo, nos vícios, no álcool, não é? Mas não sacia. Fica faltando alguma coisa. Esse homem que eu amo de paixão, que é o Padre Zezinho, fez essa música que revela um pouco, não é? Essa saudade de Deus que todo mundo tem. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, mas volto convencido que este é meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alimente a sua alma com café, almoço e janta, como água na garganta. Deus nos fornece a calma, como na seca a palma. Mata a fome que há no gado, tem a fé sempre do lado, toda hora, todo dia, pois é plena alegria daquele que tem orado. Opa! Agora eu vou bater palma pra você. Quem disse eu mesmo, poesia minha. Precisamos, o homem precisa demais. Rapaz, muito bom. Sem Deus a gente seca, murcha, viu? Rapaz, repito, tem coisa boa nesse mundo, mas mesmo as coisas boas não dão conta. Não tire nada que é bom, agora coloque mais. Exatamente. Antes que a gente... Eu tenho uns presentes aqui para lhe presentear. Opa! Né, mas tem uma curiosidade, gente, sobre o Padre Júnior aqui, muito interessante, viu? O único padre no Brasil que a sua estola é a mais nordestina do mundo. Já mostrando para vocês o que é estola. Eu tava olhando o nome aqui para não errar, viu, gente? Posso mostrar? Olha só, tá vendo? Eu não sabia o nome, né? Pega aí. Aqui, ó. Esse aqui, gente, se chama estola, tá certo? Que os padres usam, né? Assim, ó. E essa aqui do Padre Júnior, ela é de renda renascença, gente. Made in Camalaú. Viu? Do Cariri Paraibano, de Camalaú, tá certo? Vamos botar aqui. E diga quem produziu, né? As rendeiras de Camalaú e minha prima Anitta,
que é a mãe do prefeito. Mãe de Ibira Mariane, que foi nosso convidado aqui. Foi ela que mandou Muito fazer bom. para mim. E eu tenho todas as cores. Olha né? aí, gente, que bonito. E quando eu chego lá em São Paulo, nossos Rapaz, padres... Eu acho que Olha que coisa bonita, eu tô vendo ali, todos viu? os padres nordestinos deveriam aderir aí, viu? Tá certo? é. Vocês vão estar valorizando, tá certo? A economia criativa. Eu já recebi Marlene aqui, que é mestre em renda renascença aqui da cidade de Monteiro Paraíba. Já recebi aqui, viu? E além dessa Ela foi até peça, pra Europa já. Além dessa peça que é a estola, tem também, não é? Tem uma das vestes que a gente chama de alva. A alva é aquela branca que a gente coloca e ela é daqui do meio para lá, toda em renascença, e também a barra. A barra dela é toda em renascença. Eu tenho essa peça também. Opa, muito bonita. Os padres preferem a renda francesa ou coisa que vem lá da Europa, rapaz, que não sei o quê. oxi, E a é gente linda. tem uma Não, maravilha. exatamente. Além de ser nordestina, é linda, rapaz, entendeu? E é bonito mesmo, Exatamente. né? Se eu mostrar para Aham. qualquer padre de fora, eu dei uma para o meu bispo, a vermelha, é muito bonita. A vermelha é show de bola, né? Ele usou numa celebração e é muito bonita. Valoriza o trabalho Exatamente. bonito da nossa gente, né? Eu vi Valoriza uma o vez nosso um Nordeste. estudo do que significa aquelas mulheres juntas fazendo aquele trabalho manual, como isso é bom para a cabeça, como isso gera um clima de comunhão, né? De partilha da vida, partilhar as dores e as alegrias da vida em conjunto, né? A renda não é só uma questão de fazer a coisa, não é chegar lá e dar a agulha. Aqui tem uma Tem arte todo um para fazer. conjunto de Opa, coisas, né? tem, é uma Muito bom. arte, é um rito até. É um rito, é um ritual fazer renascer. E juntos, né? Elas cantam, elas partilham as alegrias, elas como fofocam também, porque ninguém é de ferro, né? Não é? Ali o noticiário, meu filho, vem. Muito bom. Padre Júnior, tem mais umas lembranças aqui para o Opa. senhor, tá certo? Olha, esse presente aqui é um livro de poesia do poeta Joanildo Pessoa, que é um poeta potiguar, Potiguar, ele é do Rio Grande do Norte. Foi nosso convidado também, poeta do tamanho do mundo, viu? Nesse livro aí você vai encontrar poesias das mais diversas, viu? Poesia de sertão, de fé tem também, entendeu? Poesia de família, poesias de humor, tem todos os tipos aí, e de motivação, são as que eu gosto mais, né? Mas tem de todos os tipos, né? É um livro muito bom do poeta Joanildo Pessoa, e o que é melhor que eu gosto de divulgar quando eu apresentei esse livro para Júnior, né? Que a intenção do livro, né? O Joanildo escreveu esse livro quando a esposa dele estava fazendo o tratamento na Liga contra o Câncer, lá do Rio Grande do Norte, né? E aí 60% da venda do livro vai para a Liga contra o Câncer do Rio Grande do Norte, né? E 40% vai para uma instituição de recuperação de dependentes químicos, né? Nossa, e aí, que gente, bom. entre em contato nas redes sociais aí com o Joanildo Pessoa, é só procurar @Joanildo_Pessoa, tá bom? Aí a foto dele aí atrás aí. Tá. E aí vocês vão... Cabo é feio, Tá viu? Mas entrando Ixi, que homem tão feio, Um abraço, Joanildo. Ele vai concordar, Mas ele é gente boa. É isso, salva, né? E aí vocês entram em contato aí, gente, através do Instagram com ele, que ele vai orientar vocês como comprar o livro, tá bom? E aí vocês vão estar alimentando a alma de vocês com coisa boa e também vão estar ajudando duas causas muito nobres, tá bom? Não é? E mais um presente aqui do podcast Nordestino, Padre Júnior. Essa aqui é Made in Monteiro, isso aí, viu? É produção de Erlen Marcenaria Criativa, um grande artesão aqui da cidade de que coisa Monteiro, bonita, Paraíba. gente, olha só. E que ele faz rústico mesmo pra combinar com o podcast nordestino, com o tema do podcast nordestino, tá bom? Tem o Instagram dele aí atrás, é Erlen Ventura 10. Sigam nas redes sociais, tá bom? Olha, o trabalho dele é muito bacana. Ó. Atrás do senhor aí tem uma luminária que também ele que produz, olha que bacana, tá vendo? Mas essa plaquinha ela é exclusiva para os convidados do podcast, viu? Pra você ver, nem ele tinha a plaquinha, sendo ele que produz. Ele disse, não, eu só vou ter a plaquinha quando eu for seu convidado. Aí ele foi meu convidado agora pronto, aí no ele final se de deu. 2025. Aí eu presenteei ele com o presente que ele produz. Só vai ter uma fez coisa bem. feia nela aí que eu vou colocar uma dedicatória aí nessas partes brancas aí no Não, final. faça assim, Tá a sua certo? letra... né? No mais, Padre Júnior, rapaz, eu quero agradecer a sua presença, viu? Muito obrigado. Deus te viu? abençoe. Obrigado, Deus lhe Te abençoe guarde. também, tudo de bom, viu? Pra sua vida, pra sua família também. Rapaz, olha, eu digo isso, não é porque eu tô na frente do convidado, não, viu Marconi? Eu penso que vai ser bom, mas é muito melhor do que eu imaginei que seria, viu? Deus Que te papo ouça. sensacional, rapaz. Que aula. Que bom. Deu uma aula Fico pra gente feliz aqui, por rapaz. isso. Conte comigo, com minhas orações, minha amizade, a partir de agora, não é?
E eu disse a você que todo Arthur, para mim, se chama Tutui. É. Eu tenho um ministro da Eucaristia lá em Campinas, que é Arthur, e eu chamo Tutui. Muito bom. Mas olha, se ainda tiver um tempinho, tem uma música do Padre Zezinho, só pra gente, se for pra antes da encerrar. música, pra gente finalizar com a música. Gente, eu não podia esquecer isso, a gente ficou tão inteirado aqui no assunto e no papo. Gente, Padre Júnior, né? Eu conheci ele há muito tempo através da internet. Porque eu acho que não foi nem só um vídeo só, né? Eu acho que tem um vídeo principal, né? Que foi de uma celebração de um casamento, né? Onde as palavras lá que ele levou para os noivos foram muito engraçadas, né? Muito bem-humoradas, né? Na celebração desse casamento. Esse vídeo viralizou o Brasil inteiro, gente. 9 milhões. Exatamente, saiu na televisão. Eu lembro de ter assistido muito em programas de TV. Foi no programa da Eliana, no SBT. Foi no programa da Eliana da SBT. Eu acho que eu vi em outros também, assim, mostrando, saiu. O acontecimento, né? E agora, muita gente vai lembrar agora, né? Muita gente, quando viu o começo do podcast, disse, eu conheci ele de algum lugar, eu já vi ele em algum lugar. Agora vocês vão saber onde vocês viram o Padre Júnior, tá certo? E é do Cariri Paraibano, entendeu? Opa. Como é que chama a pessoa que é de Camalaú e de Monteiro ao mesmo tempo? Eita. Alguém tinha falado pra mim um dia desse aí, tem um termozinho que chama aí, né? Porque... Monteiro, mas de Camalaú também, da ponte aérea, vai. Exatamente, né? Nordestino, aérea. gente, do Cariri Paraibano, do interior da Paraíba, para o mundo aí. Opa, Padre Júnior, viu? Obrigado pela bem. presença mais uma Deus vez. te abençoe, Vamos te terminar guarde. aí com bênçãos aí, com mais Utopia. uma linda canção aí. Ei, Utopia, rapaz. Linda demais. Quero mandar um abraço para todos da Farra dos Poetas que colocaram Utopia agora no especial de fim de ano 2025 também. Muito bonito. Eles cantaram ela no especial aí. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estripulia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Oh, 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 oh. Correu o tempo. Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quanto tantos não a têm. E agora falam do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam do abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo
paz. Muito bom. Sensacional. Padre Júnior, muito obrigado pela presença mais uma vez. Coragem. Deus abençoe. Coragem, Tudo de Tutu, bom. e um ano de bênçãos Amém. na sua vida, viu? Amém, amém. Não se Glória a preocupe Deus. com o futuro desse ano. Deus já está lá em todos os dias desse ano. Amém, amém, amém. Minha gente, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês em mais um podcast nordestino. Muito obrigado por estarem com a gente aqui em mais um episódio sensacional e que episódio abençoado, tá certo? Fiquem ligados nas nossas redes sociais e no próximo podcast nordestino fiquem com a gente. Quem tiver conhecendo o podcast nordestino hoje, já se inscreve no nosso canal, tá bom? Fica por dentro de tudo aí nas nossas redes sociais. Nós estamos em todo canto. Onde procurar podcast nordestino, você vai achar a gente. Se não tiver ainda, entre em contato para dizer onde é que não tá, pra gente criar também. Mas nós já estamos por todo canto aí, graças a Deus, tá certo? Muito obrigado a cada um. Até o próximo podcast nordestino, se Deus quiser.